E aí, gente, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é esse livro aqui, Sul da Fronteira, Oeste do Sol, do Haruki Murakami. Foi o livro da Tag Curadoria de julho, em comemoração ao 6º aniversário deles. Eu já falei um pouquinho sobre esse livro lá no Instagram, mas hoje eu vim aqui fazer uma resenha mais completa e também falar sobre 4 formas de leitura diferentes que esse livro possibilita pra gente. Antes de começar, queria pedir logo para vocês o gostei aqui nesse vídeo, para vocês se inscreverem aqui no canal e assinarem o sininho das notificações. Bom, Sul da Fronteira, Oeste do Sol gira em torno do Hajime, o protagonista. Ele tem uns 30 e poucos anos e ele recorda a juventude que foi marcada por um amor platônico, tudo isso enquanto ele vive alguns dilemas no presente. Hajime é um cara que desde muito novo experimenta um sentimento de inadequação, de não pertencer mesmo e tudo isso porque ele é filho único. À medida que o Hajime vai crescendo, essa sensação de falta e de incompletude ela vai ficando mais evidente, especialmente nos relacionamentos, né? Mas a verdade que a gente descobre logo no início aqui é que ele ainda tá muito preso àquele amor platônico do passado que atende pelo nome de Shimamoto. A Shimamoto era a melhor amiga do Hajime, ela também era filha única, então existia meio que essa cumplicidade, essa sensação de entendimento entre eles. Eles gostavam de passar horas ouvindo discos de vinil, especialmente, sei lá, música clássica, jazz também. Bom, daí a vida vai tomando outros rumos, né? O Hajime acaba mudando de cidade, se afasta da Shimamoto e ele segue a vida, só que ela nunca sai da cabeça dele, inclusive muito depois, quando ele já é casado, já tem 2 filhas. Inclusive, né, essa questão dos amores juvenis, platônicos e mal resolvidos, meio que é uma constante nos livros do Murakami, né? Pelo menos eu, quando vejo isso em um livro dele, lembro de Um Q84, lembro também de Minha Querida Sputnik e, de certa maneira, também de Norwegian Wood. E com certeza tem outros aspectos, né, que eu, pelo menos, gosto muito de encontrar nos livros do Murakami. Esses outros aspectos a gente encontra aqui também, com certeza, por exemplo, personagens desajustados, com esse sentimento de inadequação, personagens solitários também, absolutamente todo mundo aqui nesse livro é solitário, aqueles mistérios que também não tem muita solução, sabe? A presença constante da música aqui na trama, né, como eu falei pra vocês, eles gostavam muito de música clássica e jazz, especialmente o Hajime também, né, que vai passar o livro todo até a fase adulta, gostando muito de música. O autor também evoca várias imagens simbólicas aqui, especialmente com os elementos da natureza. Eu acho que dá um complemento muito legal para essa história. E tem, claro, né, cenas de sexo meio esquisito, meio desajeitado, meio fora do comum um pouco. Mas esse livro aqui traz uma diferença bem importante em relação a várias outras obras do Murakami. É que aqui, basicamente, tudo está centrado na realidade, sabe? A gente não tem a presença desses seres bizarros, meio insólitos, elementos surreais, mesmo a distorção do tempo não está presente aqui nesse livro. Na verdade, a coisa toda aqui se passa no interior do protagonista. Uma coisa bem interessante, né, que eu falei lá no comecinho do vídeo, é que esse livro possibilita 4 leituras diferentes, pelo menos, sei lá, na minha opinião, foi como eu enxerguei isso aqui. Então, assim, são 4 formas de ler esse livro, trazendo em cada uma delas uma coisa diferente para o primeiro plano. A primeira leitura, claro, né, focada no próprio Hajime, no psicológico desse personagem, né, um personagem que nasceu em 1951, ou seja, no primeiro ano da segunda metade do século XX, né, ou seja, a época pós-Segunda Guerra. Ele é muito controverso, né? Porque se por um lado ele traz grandes dilemas, né, questões existenciais, o sofrimento dele é real, ao mesmo tempo ele é um cara muito egocêntrico, sabe? Ele tem atitudes muito reprováveis. A gente acompanhou o Hajime aqui, né, desde quando ele era bem jovem até a idade adulta, até os 30 e tantos anos, como eu falei, né, a idade que ele tem no momento presente desse livro. Várias vezes ele tem relações fora do relacionamento oficial dele e mesmo depois de casado isso acontece. Na verdade, a gente percebe que ele não se conecta 100% com a pessoa com a qual ele está se relacionando, sabe? Seja ela namorada, ficante ou mesmo a esposa. É um cara com 30 e tantos anos, ele tá bem de vida, leva uma vida confortável, mas isso também
é um motivo de desconforto para ele, assim, de incômodo. Isso porque ele viu, né, e participou das revoltas estudantis do fim dos anos 60 e do começo dos 70 contra o capitalismo superdesenvolvido, etc. Mas hoje ele é um cara que usufrui desse capitalismo. O tempo presente aqui dessa história, né, na verdade, são os anos 80, né? O livro não entra em muitos detalhes sobre isso, né? Então vale uma pesquisa depois, é sempre interessante, mas é uma época da bolha imobiliária japonesa, né? Só que, né, o Hajime tem durante todo o livro esse grande vazio dentro dele. É um vazio, né, que nada no mundo consegue preencher, exceto a Shimamoto, né, aquele amor infantil, amor platônico. A segunda leitura que a gente pode fazer desse livro é centralizada no amor entre o Hajime e a Shimamoto, né, colocando esse relacionamento dos dois em primeiro plano, como essa história foi evoluindo ao longo do tempo, como a vida, né, fez com que eles se separassem, mas na verdade a distância fez com que esse sentimento só aumentasse nesses dois personagens, e é uma leitura que a gente pode fazer colocando também um olhar bem atento nos rumos que esses personagens vão tomando, sabe, nos obstáculos que eles vão enfrentando para tentar, de alguma maneira, concretizar essa união. Essa talvez pode parecer uma leitura um tanto rasa, né, simplesmente no amor entre o Hajime e a Shimamoto, mas ainda assim é muito interessante, porque lá esses personagens são muito interessantes, né, então quando eles se juntam, eu acho que dá uma mistura assim bem peculiar, sabe? A terceira leitura é uma leitura que eu gosto muito, é uma leitura que coloca a Shimamoto em primeiro plano. De longe, ela é a personagem mais interessante desse livro, mas ao mesmo tempo, né, como vocês sabem, tudo aqui é narrado em primeira pessoa, ela é vista pelos olhos do Hajime, né? Então tudo que a gente sabe dela é o que o Hajime conta, é como ele enxerga, e conforme o tempo vai passando, a sensação é que a gente conhece cada vez menos da Shimamoto. A Shimamoto, vocês vão perceber, é uma personagem envolta em muitos mistérios, sabe? A gente especula sobre ela o tempo inteiro, a gente não sabe exatamente o que ela faz da vida, mas ela parece carregar um sofrimento muito grande. E uma coisa bem interessante, a gente chega a questionar nesse livro até mesmo se a Shimamoto é real. Ele joga muito bem com a gente nesse livro, porque assim, ele dá pra gente umas provas concretas, né? Eu pelo menos entendi dessa maneira, da existência da Shimamoto. Então, tipo, sei lá, objetos, coisas que falam, não, realmente, né? A pessoa existe. Mas depois ele meio que tira algumas dessas provas da gente num movimento nada óbvio, sabe? Então a gente fica numa incógnita. Eu achei genial tudo isso, mas eu vou dizer pra vocês, eu não quis chegar a uma conclusão em relação a se a Shimamoto é real ou não, sabe? Na verdade, eu gosto de pensar em duas realidades, né, em duas histórias paralelas. Uma em que a Shimamoto é real e que tudo aquilo existe, está acontecendo, e outra que não, que ela na verdade seria meio que um produto daí da cabeça do Hajime. E a quarta leitura também é uma leitura muito interessante, porque ela meio que problematiza mais a coisa toda, sabe? É uma leitura que coloca em primeiro plano o lugar da mulher e como ela é retratada aqui nesse livro. Primeiro, né, é importante reforçar que, mais uma vez, o narrador protagonista aqui, né, o Hajime, ele é um cara que honestamente não cresceu, ele é o típico macho egocêntrico, e nesse livro, não importa a leitura, no meu caso, não teve passação de pano nenhuma pra esse cara, nenhuma, porque todas as mulheres que se relacionaram com ele de alguma forma acabaram machucadas e decepcionadas. E vocês podem perceber nesse livro que as mulheres, elas sempre são reduzidas a objetos, sabe? A alguma coisa para tentar preencher esse vazio do Hajime. Ou elas são máquinas sexuais, ou elas são completamente submissas e se anulam, ou na verdade, né, seria mais correto, elas são anuladas pelo olhar do Hajime, ou então elas são idealizadas ao extremo, a ponto de virar quase um fetiche, como é o caso da Shimamoto. Eu não vou me dedicar aqui a falar muito sobre a Yukiko, que é uma personagem muito interessante aqui também, a namoradinha de adolescência do Hajime, mas eu não queria também deixar esse vídeo passar sem tocar no nome dela, sabe? Então eu só queria mencionar ela porque ele fez umas coisas bem ruins com ela e, tipo, traumatizou essa menina, então está aqui a minha lembrança, a personagem da Yukiko, ela não foi esquecida. Como eu falei antes, né, a Shimamoto é a grande personagem aqui que está envolta em muitos mistérios, mas, na verdade, todas as mulheres nesse livro meio que estão, assim, numa parte meio sombria, sabe? A gente não consegue acessar, de fato, todas elas, e nem esse narrador conhece muito bem essas mulheres, sabe? Só que uma coisa muito legal nesse livro é que a trama, de alguma maneira,
parece consciente de tudo isso, né? De toda essa questão do lugar da mulher, do que o Hajime faz com as mulheres, porque lá mais pro fim tem um diálogo excepcional que esse livro entrega pra gente entre o Hajime e a esposa dele. É uma parte que meio que deixa o Hajime sem palavras e também é uma prova da falta de protagonismo dessa esposa na relação entre os dois, assim como de todas as mulheres quando elas se relacionaram com o Hajime. Bom, essas foram as 4 leituras que pra mim foram as principais, eu diria, né, aqui nesse livro. Mas além dessas, né, tem um aspecto também muito forte, muito gritante aqui nesse livro, que é a maneira como as escolhas, as decisões, as atitudes individuais acabam impactando e influenciando os rumos de todos os personagens. Nossa, esse livro é meio que o livro do e se, sabe? Porque toda vez que o Hajime fazia alguma coisa, eu sempre ficava pensando, nossa, mas e se ele não tivesse feito isso? Ou então, e se ele tivesse feito diferente? Ou então, de repente, né, se a Shimamoto tivesse feito diferente? É um livro que brinca o tempo todo com as possibilidades, com as expectativas, com a esperança e com a falta total dela, né, a ponto da desistência, do abandono. E eu acho que essa contradição, ela tá meio que presente aqui no título, na ideia que o título traz pra gente. O livro não interpreta o título pra gente, mas faz a gente pensar muito a respeito. Então, pra mim, teve esse significado, sabe? Essa contradição de ora esperança, ora completo abandono, sabe? Ou eu não podia, né, fechar esse livro sem falar sobre essa edição. Ela vem com um pós-fácil muito legal da tradutora Rita Cole. É um pós-fácil em que ela coloca um olhar muito pessoal, sabe? Ela fala da relação dela com a obra. Como eu falei, essa edição é da Tag, né? Mas o livro é da editora Alfaguara, então em algum momento aí no futuro ele vai ser lançado pela editora Alfaguara. Eu já pesquisei e tal, mas eu não encontrei nenhuma previsão mesmo concreta de data de lançamento e tal. Mas ele vai ser lançado em algum momento, então fica aí a dica para quem não assina a Tag. E para quem tiver planos, né, ou agora ou mais para frente de assinar a Tag, eles têm uma lojinha que estão disponíveis todos os kits passados. Bom, é isso que eu queria falar sobre esse livro aqui. Eu queria saber muito a opinião de vocês, se teve algum outro tipo de leitura que esse livro proporcionou para vocês, que eu não falei, que não estava aí incluída nas minhas 4 leituras. Deixa aqui nos comentários. Bom, gente, é isso. Deixo aqui um beijão pra vocês. Não se esqueçam de voltar toda semana para novos vídeos.